Mais um devocional Intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Eu, Lani Nola, tô aqui mais uma vez falando de Criciúma, Santa Catarina, convidando você para entrar comigo nessa viagem do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Que coisa linda! Hoje nós estamos entrando no 70º dia do Devocional Intensa. E você que perseverou até aqui comigo, você que está aqui firme, vencendo a cada dia, com certeza tem crescido tanto na palavra e na revelação do céu para o seu coração, porque eu digo, meninas, eu tenho aprendido tanto do coração do Pai, tantas coisas Ele tem me dito nesses dias, e tudo porque nós tomamos a decisão e tomamos uma posição diante do Senhor, de querer mais dEle, de aprender mais dEle. Amém? Vamos ler então sobre a morte de João Batista, esse homem que para nós nos arrasta com seu exemplo, nos ensina tanto e nós aprendemos tantos tesouros a partir da vida de João Batista. Eu vou estar lendo aqui na linguagem A Mensagem e peço que você me acompanhe na sua linguagem, né? Aqui você tem em mãos, amém? Versículo 1 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Nessa mesma época, Herodes, que governava a região, ficou sabendo das atividades de Jesus. Ele disse aos seus assessores: "Esse deve ser João, o Batista, que voltou dos mortos. Por isso é capaz de fazer milagres." Herodes havia mandado prender João, que foi acorrentado e lançado numa cela para aplacar a raiva de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Uau! Pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo que reverenciava João Batista como profeta de Deus. A chance surgiu na celebração do aniversário do rei. A filha de Herodias entrou na sala do banquete e dançou para os convidados. Ela encantou Herodes e todos os presentes. Embalado pelo vinho, prometeu-lhe dar-lhe qualquer coisa que ela quisesse. Já orientada pela mãe, foi rápida em responder: "Dê-me numa bandeja a cabeça de João ou Batista." O pedido deixou o rei abalado, mas, para não perder o prestígio entre os convidados, viu-se obrigado a concordar. Ordenou que cortassem a cabeça de João Batista e o trouxessem à moça numa bandeja. A jovem, por sua vez, entregou-a à sua mãe. Mais tarde, os discípulos de João vieram buscar o corpo, deram um sepultamento digno e foram dar a notícia a Jesus. Gente, tem tanta coisa aqui terrível sobre o rei Herodes, né? Sobre o que ele fez, sobre os pecados dele, sobre os erros dele, mas uma coisa que eu acho espetacular foi a coragem e ousadia de João Batista. Esse homem que estava, sim, sendo autorizado por Deus para fazer o que ele estava fazendo. E quando nós estamos autorizados, nós fluímos. Quando nós estamos no lugar certo, nós fluímos. Então João denunciou a imoralidade sexual. Sim, ele denunciou com a autoridade do céu. E por isso acabou levantando uma raiva tremenda de Herodes e principalmente de Herodias, sua mulher. Porque, gente, pensa bem. Herodes era um homem culpado de adultério e incesto, né? Porque era da família. Herodes Antipas era casado com uma filha do rei Aretas, rei de Damasco. Divorciou-se dela para casar com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Roma, não Filipe o tetrarca. Herodias era cunhada e sobrinha de Herodes. Era filha de Aristóbulo, seu meio-irmão. Ao casar com Herodias, portanto, Herodes Antipas cometeu o pecado de adultério e incesto, violando assim a moral e a decência. Vocês percebem por que instigou tanta raiva? Porque João Batista foi lá na ferida. João Batista denunciou o que era errado. Denunciou onde estava o pecado. Gente, mas lembre-se, ele estava autorizado para fazer aquilo naquele momento. Foi para isso que Deus tinha chamado ele, para exercer
coisas que ele fez, e uma delas foi esta. Isso levou à morte dele, mas ele fez o que Deus tinha mandado ele fazer. Herodes era um homem tão perturbado, gente. Ele achou assim, como ele mandou matar João, ele achou que Jesus tinha reencarnado em João. João Batista tinha reencarnado em Jesus e veio para assombrar ele. Ele era uma pessoa que ele não tinha virtudes. Ele era uma pessoa que era tão culpado de incesto. Ele era uma pessoa que era perturbado. E ao ouvir a fama de Jesus, disse que Jesus era João Batista ressurreto. Gente, Herodes temia João Batista vivo, mas agora o teme ainda mais morto. Olha só o impacto de uma pessoa que está no lugar certo, na hora certa. Até depois de morto, aqueles que o afrontavam temem a ele. Ele era um homem espetacular no céu. João Batista era um homem que rompeu correntes, era um homem que fez aquilo que teria que ser feito na hora certa para aquele tempo. Tanto que Herodes era um homem tão atormentado pela culpa que ele ficava apavorado ao ver Jesus. Ele já não sabia mais nem para que lado olhava, né? Eu acho isso tão interessante porque muitas vezes a gente vai atrás de coisas e não ouve a voz do Senhor. Herodes aqui em nenhum momento ouviu a voz do Senhor. Ele foi pelos seus caprichos. Ele era um homem que vivia bem longe, bem distante da vontade do Pai. A minha oração é que hoje a gente possa centrar a nossa vida no Pai, permanecer nele e não ficar conivente com a situação de pecado ao nosso redor. Eu sempre falo uma coisa com muito cuidado. Você fala onde você tem autoridade. Não fique falando palavras aos quatro ventos, falando coisas do seu achismo, coisa da sua alma, porque você vai perder a autoridade. Fale aquilo que o Senhor te autorizou para falar, que assim como João Batista estava autorizado e causou algo surreal, sobrenatural para aquela época, nós também faremos se falarmos diante de Deus, sobre a autoridade de Deus na nossa vida. Herodes, para mim, foi um homem que fechou a porta da graça com as suas próprias mãos. Ele transgrediu sua consciência e mandou decapitar João Batista para cumprir seu voto tolo. Ele não quis perder diante dos convidados e de tudo. Foi um voto tolo. E quando, mais tarde, Jesus o chamou de raposa, quando estava sendo julgado, Jesus esteve com ele face a face. Herodes zombou de Jesus, foi exilado e morreu na escuridão em que sempre viveu. Então, preocupe-se sim com as coisas que estão ao seu redor, da sua família. Preocupe-se em fazer a vontade do Pai, assim como João Batista. Que nós não sejamos tolos como Herodes ao fechar a porta da graça da nossa vida. Amém, querida? Deus te abençoe.